Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, as igrejas históricas, elas se diferenciam de muitas outras por várias práticas. Uma delas é manter atualizado e em ordem um rol de membros, isto é, uma lista de pessoas que são filiadas à igreja local e que têm deveres e direitos. Entre os direitos, inclusive de participar da administração dos bens da igreja e também da sua administração eclesiástica, vamos chamar assim. Por causa dessa função que os membros têm, há uma certa vigilância cuidadosa para a admissão desses membros, né? Isso, até aí tudo bem. Quer dizer, tudo bem mais ou menos, porque, na minha modesta opinião, a gente deveria separar a fé, né, da administração. Mas esse é o assunto para outro dia. Hoje, nós queremos discutir uma das maneiras que a igreja tem encontrado, desde os tempos de Jesus, para eliminar os membros da igreja que não se coadunam com os seus ensinamentos, principalmente na sua vida prática. É a famosa disciplina de exclusão. No catolicismo, a excomunhão. Aliás, não só no catolicismo, né? Os reformadores usavam o termo excomunhão nos seus textos clássicos e eles deram origem à igreja protestante reformada e evangélica. Então, a disciplina de exclusão do rol de membros da igreja tem feito bem no século XXI, no século XX, à igreja atual? Ou isso foi uma prática importante e necessária no passado e hoje nós deveríamos rever essa postura? É um assunto que vem sendo pedido pelos telespectadores do Vejam Só e hoje nós conseguimos pautar dois pastores de igreja local com sólido conhecimento teológico, bíblico, pastoral, eclesiástico, com uma experiência de décadas à frente de igreja local e também de vida denominacional, ou seja, gente qualificadíssima para opinar sobre esse assunto espinhosíssimo, difícil, complicado e que hoje vai ser esclarecido graças à presença deles, iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Está no ar o Vejam Só. Olá, com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Conosco mais uma vez o parceiro do programa, sempre muito pedido pelos telespectadores, pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção. Seja muito bem-vindo, pastor Marcos, paz e graça. Paz e graça, pastor Heber, uma alegria estar aqui novamente com vocês, especialmente hoje para debater um tema tão relevante, ligado à eclesiologia aplicada, vivencial. Eu estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho com a reflexão sobre esse tema. E a Igreja Batista Redenção tem quantos anos? Há quantos anos o senhor está à frente dela e onde ela fica? A Igreja Batista Redenção está indo para 77 anos de existência. Fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3780. Muitos telespectadores do seu programa nos visitam com bastante frequência, quase todo final de semana. E eu estou lá, vai completar 22 anos nesta igreja. Já sou pastor há um pouquinho de tempo, mais do que isso. Sou pastor há mais ou menos 30 anos, mas estou nessa igreja, vai fazer 22. Que bênção. Muito obrigado pela parceria e pela presença. Eu que agradeço estar aqui de novo. Do outro lado, outro parceiro do programa Vejam Só, agora já mais ligado à Igreja Pentecostal, ele é ministro da Igreja Brasil para Cristo, pastor Joel Estevanato, a quem eu faço as mesmas perguntas e dou a mesma saudação. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Heber. É um prazer novamente estar aqui e ter essa oportunidade de também contribuir junto com o pastor Marcos para falarmos de um assunto ligado ao dia a dia da vida da igreja, que precisa tratar com aquelas pessoas que têm mais dificuldades para ter um comportamento cristão adequado.
É uma satisfação muito grande poder fazer parte desse momento, nesse programa que tem tanta audiência, que é tão assistido, que é tão comentado também. Eu viajo em alguns lugares como pregador no Brasil e as pessoas invariavelmente fazem algum comentário sobre alguma participação que eu tive ou sobre algum outro programa e algum assunto. E isso é uma boa forma de medir o quanto esse programa é aceito. É um prazer estar aqui. O endereço da igreja, há quanto tempo o senhor está lá? Nós estamos ali no bairro do Mandaqui, na zona norte de São Paulo, na Avenida Ultramarino 616. A Avenida Ultramarino é uma das principais ali naquela região, que faz ligação entre alguns bairros. E agora, em março, nós estamos completando 32 anos de pastoreio, 31 anos de pastoreio naquela igreja. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos lá. O Zeca, que faz parte de uma igreja reformada, histórica e tem um zelo danado pelo seu rol de membros, preparou a matéria que nós vamos discutir. Vejam só. A Bíblia é muito clara em uma orientação que, assim como muitas questões, acabam ficando de lado, ou em algumas situações são deixadas de lado para não criar polêmicas e problemas. Mas a orientação bíblica é que exista sim disciplina dentro da igreja. Isso não apenas no sentido de responsabilidade com as questões administrativas, litúrgicas, além de regras e normas internas de cada comunidade. A disciplina bíblica fala sobre o comportamento cristão e as suas consequentes responsabilidades. A igreja tem como obrigação zelar por isso, não como uma polícia de Deus, mas no sentido de ensinar e discipular os membros desse grande corpo. A própria Bíblia coloca os limites dessa disciplina, a forma como deve acontecer, mas ainda assim, algumas comunidades acabam negligenciando essa questão. Na maioria das vezes, é falado sobre o amor, mas deve ficar claro, muito claro, que quem ama, corrige. E esse ensinamento também é bíblico. Bom, feita essa rápida introdução, vamos ao nosso tema do debate de hoje. Será que na prática a disciplina de exclusão de membros é boa para a igreja? Excluir pessoas é uma atitude correta, principalmente nesse momento de fraqueza na fé? Aplicar a disciplina e caminhar junto não seria um método mais eficaz para fortalecer esse irmão faltoso? Jesus instituiu a utilização da medida de aplicação da excomunhão ou exclusão de membros da igreja, que acontecessem na prática de algum erro doutrinário ou de pecados e que não demonstrassem arrependimento. Paulo confirma essa doutrina na igreja quando escreve em suas epístolas que aqueles que causavam problemas, seja por disseminação de heresia, ou então aqueles que estivessem cometendo pecados vergonhosos, fossem então excluídos ou cortados. Mas por outro lado, temos aqueles que com ressalvas trabalham essa questão, pois é muito difícil medir questões espirituais, além de outros detalhes, como, por exemplo, pesos e medidas usadas de maneiras diferentes em casos de disciplina. A ideia que Jesus veio para os doentes seria muito mais forte. Afinal de contas, essa pessoa está doente e precisa de tratamento, de ajuda, de apoio, não de ser deixada de lado, abandonada, excluída. Não é realmente uma situação simples, uma decisão nada fácil de ser tomada. Muitos aspectos precisam e devem ser analisados. Vamos tentar fazer isso agora, no debate de hoje do Vejam Só, que já está no ar. Segundo as regras do programa Vejam Só, quando o assunto é muito polêmico, nós começamos com o pastor mais velho, que no caso, por diferença de meses, é o pastor Joel Estevanato, da Igreja do Brasil para Cristo. Pastor,
como é que o senhor responde a pergunta tema? Na prática, a disciplina de exclusão do rol de membros é boa para a igreja? Eu compreendo que a disciplina é uma coisa, exclusão é outra, e não são compatíveis. Então, por aí já, eu chego à conclusão de que a exclusão não é um ato disciplinar. E eu caminho na linha de que a igreja, quando pratica a exclusão, ela está declarando a sua falta de saúde espiritual. E é dentro desse raciocínio que eu não sou a favor da prática da exclusão. E é lógico, como já foi dito aqui, por todo o tempo de ministério eu já pratiquei a exclusão. Não assim de uma forma contínua, mas tem pontualmente alguma situação que eu me recordo de pessoa que eu excluí da igreja. E é uma das coisas que eu trago profundo arrependimento no meu coração de ter feito, porque com a experiência de ter feito a exclusão, eu percebi que eu feri mais a mim e a própria igreja do que aquela pessoa que foi excluída. Hoje o senhor não excluiria? Não excluiria. Obrigado, pastor. Esse foi o pastor João Estevanato, da Igreja do Brasil para Cristo. O outro debatedor é o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção. E o senhor, pastor? A minha visão é exatamente contrária a essa. Eu acho que um dos maiores sinais de saúde da igreja é a prática da exclusão. Eu creio que a igreja saudável, madura, que conhece a palavra de Deus e que prima pela pureza, essa igreja vai praticar a exclusão como uma expressão dessas suas virtudes todas. Por quê? Porque a exclusão, ela não é uma medida que se aplica de modo afoito, de modo impensado, de modo raivoso, como expressão de vingança, de raiva, o desejo de punir. A exclusão não é um fim em si. A exclusão é um meio. A exclusão é um instrumento para recuperar alguém que depois de inúmeras e várias tentativas de recuperação, ela se manteve obstinada, dizendo abertamente: eu não quero saber desse comportamento que a palavra de Deus ensina. E ele então traz vergonha para a igreja, vergonha para o evangelho, e superadas todas as tentativas de recuperá-lo, ele permanece dizendo: eu não quero isso, eu não quero saber da verdade, não quero saber do que a palavra de Deus ensina. Então, quando chega nesse ponto, então a palavra de Deus, isso não é uma coisa institucional, isso não é algo que deve pertencer ao estatuto da igreja ou às regras internas da igreja, não é uma questão administrativa. Isso é algo ligado à Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura ensina isso. O Senhor Jesus Cristo ensinou isso. O apóstolo Paulo ensinou isso. Não são invenções denominacionais, não são tradições ligadas a igrejas tradicionais ou reformadas, enfim, ou de outras linhas, não. São determinações da palavra de Deus, do próprio Senhor e dono da igreja. Nós não temos autoridade para mexer nessas coisas, porque o Senhor as instituiu. Nós não podemos mexer nas determinações do Senhor. E o Senhor ensina que quando chega nesse ponto, o indivíduo chega a ser levado à igreja, a própria igreja tenta convencê-lo e conduzi-lo ao arrependimento, ele se mantém obstinado, então o Senhor ensina que a única solução é romper a comunhão com ele. O Senhor usa uma linguagem, aí ele diz: seja considerado então gentil e publicano. O judeu entendia muito bem o que significava. Não tenha mais comunhão com essa pessoa. Para quê? Por vingança, por ódio? Não. Para que ela sinta a dor daquela medida e afinal se arrependa. A disciplina é um gesto de amor que visa conduzir a pessoa de volta ao comportamento santo, ao comportamento reto. Ela é um instrumento
doloroso, mas um instrumento de amor e de recuperação. Quando a pessoa, então, aplicar dessa medida mais severa, ela então sente a dor da disciplina, como crente que é, e volta para a igreja, então a disciplina cessa imediatamente quando ela diz, olha, eu me arrependo do que eu fiz. Imediatamente, então, a igreja a acolhe e ela é recebida, a disciplina atingiu o seu objetivo, a disciplina atingiu o seu propósito. Então, sou a favor da disciplina e creio que um dos maiores problemas da igreja atual são dois. A falta de pregação expositiva e a falta de disciplina eclesiástica. Essas duas coisas têm lotado a igreja com centenas, se não milhares, de crentes relapsos, que não têm temor de Deus e que dão péssimo testemunho. Muito bem. Temos, então, dois pastores com opiniões bastante diferentes em relação ao tema. Vai ser muito legal. Daqui a pouquinho eu quero saber o que você pensa a respeito desse assunto até agora, né? Até antes do fim do programa. Estamos de volta com o programa Vejam Só e agora tem uma dica fantástica para presente de fim de ano, para o verão, para você. Tudo bem, Deli? Tudo bem, pastor. Boa noite a todos. Exatamente, resgatar a autoestima que todos nós merecemos, né? Se olhar ao espelho, se enxergar assim pleno, cuidando com a pele mais rejuvenescida. Não é maravilhoso quando a gente encontra uma pessoa que a gente não vê há muito tempo e ela olha para você, nossa, mas o que você está fazendo? O tempo não passa para você? Aí você fala, é a escolha certa do meu creme cosmético. Aqui, no caso, Risotex. Ele não esconde linhas de expressão e nem manchas, não, ele trata. Ele trata porque hoje, com a tecnologia avançada, ele atinge até a 3ª camada da nossa pele, o que significa que trata de dentro para fora. E usando diariamente, até aquelas rugas mais profundas vão sendo amenizadas. Como eu disse, manchas de sol, manchas de cenis, linhas de expressão. Você faz um tratamento e uma prevenção. Todas as gerações não só podem, como merecem usar. Começando pelos novos e indo também para a nossa fase. Para a nossa faixa da terceira idade, é claro, dos 20, 30, 40, 50, 60, 70 e muito mais. Agora, é o único creme que nós vamos usar na região dos olhos, do rosto, do pescoço, do colo, das mãos. Então, ele é prático, econômico e importante, com uma credibilidade de mais de 40 anos, o que significa eficiência. Então, se você ligar agora no 0800 770 3300 e pedir o kit econômico, olha, o desconto está fantástico, pastor Heber. Mas você vai receber 5 Risotex, tratamento para mais ou menos uns 6 meses. Você determina a sua data de pagamento, você que negocia e escolhe. Pode ser no cartão, pode ser no boleto, pode ser no nosso próprio carnê. E é claro que se disser que está assistindo a gente aqui, você ainda escolhe o seu presente. Veja bem, eu não falei brinde, e sim o seu presente. 0800 770 3300. 0800 770 3300. Obrigado, Edeli. Muito obrigada e até a próxima. Dica de fim de ano para presente, não vai perder, olha lá, tá aí. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a pesquisa de opinião agora a respeito do tema de hoje. Vamos pôr no ar a nossa enquete. Você acredita que a exclusão de membros da igreja é uma prática saudável, né? Você acredita que ela seja uma prática que as igrejas deveriam desenvolver? Mais do que já desenvolvem ou não? As respostas são sim ou não. É uma pesquisa que nós estamos fazendo. Essa enquete vai ficar no ar até a exibição do programa, né? E como nós estamos gravando agora, a gente vai ter o resultado parcial, né? Dessa enquete. No final da gravação a gente vê como é que parou lá, tá bom? Vamos lá. Vamos conversar com o pastor Joel Estevanato. Ele ouviu atentamente as ponderações do pastor Marcos, que discorda dele. Talvez ele tenha mudado de opinião. Não dá. Porque a gente, para considerar o assunto, eu já na minha fala inicial, eu fiz uma distinção da etimologia das palavras disciplina e exclusão. E eu quero começar por aqui. A disciplina é a busca de trazer a pessoa para uma submissão às regras colocadas numa determinada instituição. Então, a disciplina está trabalhando com alguém dentro da instituição para que essa pessoa se submeta às regras dessa instituição.
Isso é a disciplina. A exclusão é colocar para fora. A exclusão é tirar, é afastar, é expulsar. Todas essas definições estão em qualquer dicionário. Então, quando nós falamos de disciplina, e a Bíblia claramente trata da disciplina daquele que cometeu o delito, e ela tem que ser aplicada sobre aquele que cometeu o delito. Então, a disciplina é usar de todos os mecanismos possíveis para trazer a pessoa para a razão, para ela compreender quais são as regras, qual é a doutrina, qual é o comportamento que ela deve ter, e ela ser despertada para ser colocada dentro desse comportamento de maneira voluntariosa, ela querendo isso. Isso é disciplina. A exclusão é se livrar da pessoa. Na verdade, é afastar ela e desistir dessa pessoa e dizer, essa não tem jeito. Não é válida a argumentação de que a exclusão é o quarto passo da disciplina, que existe lá em Mateus 18, dado pelo Senhor, 4 passos, supostamente apresentado por alguns defensores da exclusão, e a exclusão é o quarto passo da disciplina. Não, exclusão não é disciplina, porque eu não posso disciplinar aquele que não está debaixo da minha tela, aquele que não faz parte do meu meio. Eu não tenho como disciplinar essa pessoa. Outro argumento muito importante a ser considerado é que o pecador impenitente, aquele que passa por todos os atos disciplinares e insiste no comportamento desregrado, pecaminoso, que envergonha, que faz com que o evangelho seja desprestigiado aos olhos daqueles que estão de fora, essa pessoa, ela não precisa ser excluída, porque ela se exclui. O Salmo 1, versículo 5, diz que o ímpio não permanece na congregação do justo. Ele não consegue permanecer lá. E quando eu argumentei, na minha fala inicial, que a igreja que exclui o membro, ela está dando um atestado da sua fraqueza espiritual, é porque ela, quando exclui o membro, ela está declarando que ela não tem pregado a doutrina de uma forma que venha incomodar aquela pessoa. Porque uma pessoa que está vivendo fora da conformidade doutrinária da instituição que ele pertence e está sempre ouvindo de forma convicta, objetiva e clara, seja em público ou seja no particular, que aquela postura dela está errada, que ela não está agindo corretamente. Quando ela está ouvindo isso, ela tem 2 posições. Ou ela vai se amoldar, vai se acomodar à doutrina, ao que está sendo ensinado, vai mudar a postura, ou ela não vai suportar ficar ali. Pastor Heber, Pastor Marcos, pensem comigo. Uma pessoa que senta na primeira banco da minha igreja, está me ouvindo pregar sobre adultério, ela vive em adultério, e o tempo inteiro eu estou falando sobre adultério, e não estou falando assim, passando por cima, mas pregando e mostrando como o adultério suja, mancha, faz mal. Quem pratica isso está condenado, não vai ter salvação, vai para o inferno, porque a Bíblia diz isso. E se essa pessoa no corredor da igreja, quando eu passo por ela, eu falo isso para ela de novo, e se eu chamo essa pessoa no meu gabinete, e eu digo para ela que ela está vivendo errado, porque a Bíblia diz isso, 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 ela não vai ter alternativa. Ou ela vai ter uma mudança de conduta, ou ela vai se excluir. Então, a igreja que tem a palavra e é pregada com seriedade, responsabilidade, convicção, essa palavra, de forma sadia, essa palavra vai inquietar a pessoa. E ela vai ter que ser colocada numa encruzilhada pela palavra. Ou ela sai, ou ela se adequa. É lógico que quando nós falamos disso, não estamos dizendo que a pessoa que se mantém na igreja, porque alguém pode desenvolver uma terceira técnica, virar cara de pau. Então vai ficar ali com a maior cara de pau, ouvindo, não muda, continua, é repreendido no gabinete, no corredor, por um, por outro, e ela é tratada, e ela continua na mesma postura. É lógico que essa pessoa, ela não pode, não só por isso, mas por estar em pecado, fazer parte de ministérios, ocupar liderança, compor equipes, exercer funções na igreja. Agora, quando se pensa na exclusão, como que o afastamento da pessoa, da comunidade, da igreja, da exposição da palavra, então, na verdade, é uma desistência. Por fim, nessa fala ainda, os 2 textos magnos sobre o assunto é 1 Coríntios 5, que Paulo doutrina, e Mateus 18, que Jesus toca nesse assunto. Durante o programa eu volto nisso, porque tem que se olhar o contexto desse texto na situação que está sendo dita essas palavras, para quem e como estão sendo ditas, tanto de Paulo como de Jesus.
Bom, eu tenho vários questionamentos para fazer para o senhor, mas antes eu quero ouvir o que o pastor Granconato, talvez ele tenha mudado de ideia. Não. Assim, a distinção entre disciplina e exclusão é uma construção do pastor, não é uma construção bíblica. Isso não decorre da exegese de nenhum texto bíblico. Isso é apenas uma criação do pastor, e eu respeito a criação do pastor, mas é apenas uma criação. O texto bíblico não faz distinções desse tipo. Nós não encontramos passagens bíblicas dizendo, olha, isto aqui é disciplina, isto aqui é exclusão. Nós não temos nada disso. O pastor certamente construiu esse mecanismo para que pudesse aplicar ali a sua igreja e pudesse trabalhar. Nós precisamos construir mecanismos para funcionar, não tem jeito. Então, eu quero deixar claro isso. Essa distinção entre essas palavras, né, elas estão presentes nos dicionários em português, tudo mais, não há dúvida disso. Mas, na Bíblia, nós não encontramos isso. Outra coisa que eu quero destacar, expulsão é bíblico, sim. O pastor mencionou 1 aos Coríntios 5, e conhecendo o contexto, conhecendo o problema, conhecendo as línguas originais, conhecendo o problema em Corinto, conhecendo tudo isso, nós olhamos para o texto e o texto diz, Paulo diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E aí ele completa, lançai fora o velho fermento, ele diz. Porque ele diz que se o pecado permanecer ali, toda a igreja será contaminada. Então, sim, a igreja que não remove aquele homem que vive no pecado no meio dela, de forma obstinada, então, sim, esta igreja estará doente, porque esta igreja estará levedada, esta igreja estará contaminada, e o fermento do pecado dele vai contaminar outros, porque outros dirão assim, bom, aquele homem vive desse jeito, e ele está bem, e tudo está certo, ele é recebido aqui sem problema nenhum. Qual é o problema de eu fazer o mesmo? E farão a mesma coisa, toda a massa será levedada. Na sequência do texto, o apóstolo Paulo diz assim, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? É uma pergunta retórica, uma cobrança, na verdade, né? É mais do que uma pergunta retórica, é uma cobrança. Vocês não estão julgando os de dentro, vocês têm que julgar os de dentro. O texto que diz não julgueis é a proibição do juízo temerário, não isso aqui, do pecado aberto, presente na igreja. E ele conclui dizendo o seguinte no versículo 13, os de fora, porém, Deus os julgará. E veja o final do versículo, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Vocês podem ter comunhão com pessoas deste mundo que vivem aí de modo errado, porque não tem jeito, senão vocês teriam que sair deste mundo, diz o apóstolo Paulo no versículo 10. Mas com crentes assim, com pessoas que se dizem crentes e agem assim, realmente vocês não podem conviver. A ideia de que a igreja que prega a verdade vai promover necessariamente a autoexclusão é um ideal maravilhoso. Mas no mundo real, isso nem sempre acontece. Eu concordo com o pastor com a afirmação de que quando a palavra de Deus é pregada, isso incomoda muito as pessoas e muitos vão embora e nunca mais voltam. Cansei de ver isso, canso de ver isso na minha igreja. Você prega sobre o pecado, isso afasta as pessoas, elas saem correndo de lá. Mas, infelizmente, essa realidade não representa a totalidade da experiência ministerial. Nós sabemos de pessoas que têm vida dupla. Nós sabemos que há hipócritas. Nós sabemos de pessoas que são obstinadas. O pecado, ele toma diversas formas, não somente o adultério, como foi mencionado aqui pelo pastor, a título de ilustração, mas também a título de hipocrisia e obstinação, uma obstinação velada muitas vezes. Então, essas coisas permanecem às vezes na igreja, até porque Jesus disse que permaneceria.
Jesus disse, olha, o joio estará junto com o trigo, até a consumação do século. Sempre teremos ali um probleminha. Né? Então, é ilusória a ideia de que a pessoa se auto-exclui. Concordo que muitos se aproximam, não volto mais aqui porque minha vida está sendo muito incomodada, eu não volto mais. Mas nem sempre é assim. E quando não é assim, então a igreja tem que aplicar os mecanismos que Jesus e o apóstolo Paulo criaram. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Se não fizer isso, a igreja vai estar contaminada e ela vai começar a murchar e a se corromper mais e mais. Deixa eu ver, quanto tempo ainda tem nesse bloco, Angélica, por favor? Que a gente vai ainda, no fim do bloco, assistir ao vídeo que nos foi enviado lá pelo Cristiano de Curitiba, e as fotos ficam para o terceiro bloco, tá? Do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Isso para dar espaço aqui para os nossos debatedores. Agora, pastor Estevanato, o senhor disse que as pessoas se auto-excluem, né? Porque ouvem muito e se incomodam com a pregação. Se elas não querem se arrepender, elas acabam se auto-excluindo. O senhor mesmo mencionou que vai falar de 1 Coríntios 5, eu queria que o senhor fizesse isso agora, porque a pessoa que estava lá não queria sair, achava que estava bem. E o pior é que a liderança também. Primeiro, eu preciso pontuar algumas coisas que foram mencionadas pelo pastor Marcos em relação ao que eu disse. Tá. A primeira situação sobre palavras que não existem, que eu fiz uma construção. Não. Eu gostaria de ter essa habilidade, de ter escrito os dicionários, Aurélio, online. Não, ele mencionou que as palavras estão no dicionário. O que ele mencionou é sim. que, biblicamente, não há distinção. Sim, mas a Bíblia está sob inspiração, mas são usadas palavras do dicionário, com o sentido do dicionário e também no grego original do Novo Testamento é o mesmo sentido. Então, as palavras que estão no dicionário são usadas na Bíblia. A Bíblia não tem um outro dialeto, um outro idioma. É o mesmo que a gente lê e que todo mundo entende. Tem, não, é que eu afirmei. Eu tem idioma espiritual, mas não estou dizendo gramatical. Não, pastor, quer ver um exemplo? O que eu disse é que essa distinção não existe na Bíblia. As palavras aparecem ali e tudo mais. Deus disciplina quem ama, expulsai dentre vós o malfeitor. As palavras existem. O que eu estou dizendo é que não há uma distinção entre elas. Como o senhor falou, disciplina é uma coisa e expulsão é outra. Essa construção, isso não existe na Bíblia. Existe na gramática e a Bíblia usa a gramática que a gente vive nela. Entendi. Então, existe. Okay. Existe na Bíblia a diferença entre palavras. Não é um ensino apostólico. É uma palavra e expulsar é outra palavra. Mas não são a mesma palavra. Segue em frente, pastor. Certo. Então, isso precisa ser pontuado. Não é uma distinção apostólica. Segundo, é falado no texto de Coríntios que o irmão... Eu quis interromper várias vezes e fiquei quieto. É que o senhor falou... Não, eu quis interromper várias vezes. Esse probleminha que... Eu tentei interromper no meu interior, mas me contive. Não, ok. Depois eu volto na minha fala, então eu falo. E ouvi tudo. Vai lá. Então, deixa eu só pôr o copo mais para cá, que senão ele vai cair. No texto de Coríntios que foi argumentado pelo pastor Marcos, fala sobre fermento. E a colocação dele, de colocar para fora o fermento velho, azeda massa, ele está dizendo que pessoas são fermentos. O texto não está dizendo de pessoas. Está falando de comportamentos. Tanto o comportamento da igreja e principalmente o comportamento da igreja que é passiva diante do pecado e as pessoas que pecam, ou no caso a pessoa em si que peca na situação de Coríntios 5, ela é tratada com naturalidade, ninguém se incomoda com aquilo, ninguém sofre com aquilo. Então ele está falando de comportamentos, quando ele diz para pôr para fora o fermento velho e usar um novo fermento. E na sua exegese foi colocado pessoa. Colocar a pessoa, tratou pessoa como fermento. O texto não diz isso. O texto trata comportamentos do pecador e comportamentos da igreja, dando uma tônica ainda maior que a grande indignação de Paulo, ao tratar desse assunto com a igreja e usar esse termo expulsar, é feito com a igreja de Corinto, a mais problemática de todas, a que tinha menos disciplina, a que tinha menos organização espiritual, e que a palavra de Deus não era relevante para aquela igreja. Daí a argumentação que quando a igreja tem uma palavra sólida, essa palavra sólida incomoda. Porque a igreja que prega a Bíblia e não incomoda pessoas, essa Bíblia não é a Bíblia que nós cremos. Porque a Bíblia incomoda pessoas. Ela incomoda para a pessoa não se acomodar. Então, a pessoa que é hipócrita, que é fariseia, que está ali no meio da igreja, sendo incomodada o tempo inteiro, ela vai precisar tomar uma postura.
mais cedo ou mais tarde. Tem alguns que são mais resistentes, tem alguns que são mais teimosos, mas vai precisar tomar uma postura. Então, nós estamos falando de comportamentos quando diz fermento. Uma outra coisa que é dita sobre julgar, ele está julgando a igreja, o comportamento da igreja. Esse texto não pode ser colocado numa outra carta. Esse texto claro de Coríntios, por causa do contexto carnal da igreja de Coríntios, por causa do comportamento desorganizado na liturgia da igreja de Coríntios, por causa do comportamento descompromissado com os dons e com o uso de dons na igreja de Coríntios. Por causa de tudo isso, está dentro desse contexto alguém que peca e que chega ao extremo do apóstolo Paulo dizer que alguma coisa tem que ser feita. Mas por que chegou a isso? Por causa da falha da igreja. A pergunta original do debate é se é saudável para a igreja esse comportamento. Essa é a pergunta. E eu disse que não é saudável. Pelo contrário, mostra a falta de saúde da igreja quando ela exclui. Agora entendi. Porque ela não teve uma postura... Então, a culpa lá em 1 Coríntios 5 é da igreja e não só do pecador. Não só, tá? Não exime o pecador do pecado, mas não só do pecador. Porque aquela igreja saudável, ela vai tratar preventivamente situações. Eu estourei o tempo, a gente vai ver o vídeo agora e depois, na volta, o pastor Granconato vai tomar a palavra de novo, lógico. Né? Vamos lá. Paz, Senhor, Reverendo Weber, sou evangelista cristiano aqui de Curitiba. Minha pergunta, sugestão é, pode um líder de uma denominação presidi-la sem saber as doutrinas principais do cristianismo? Tá doido, irmão? Que isso? Não é possível. Não, isso não pode estar acontecendo. Se o irmão está se baseando num fato concreto, depois a gente quer que Jesus venha buscar a igreja. O que ele vai vir fazer aqui? Não brinca. Não, Angélica, por favor, vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez. Põe de novo o vídeo, porque eu devo ter ouvido errado. Não é possível. Paz, Senhor, Reverendo Weber, sou evangelista cristiano aqui de Curitiba. Minha pergunta, sugestão é, pode um líder de uma denominação presidi-la sem saber as doutrinas principais do cristianismo? Eu ouvi bem. Isso mesmo. Nem líder, nem pastor. Que isso? Gente do céu. Brincadeira. Bom, depois dessa a gente precisa tomar um calmante. A gente vai para o intervalo, volta já. Bom, já me recuperei do susto do vídeo do evangelista Cristiano. Um ósculo santo para você, Cristiano, aí de Curitiba, no Paraná. A situação é muito grave, né? Vamos lá. Vamos ver as fotos agora de quem assiste ao Vejam Só. Concorrendo a presente muito especial, que vai ser sorteado agora, né, nos próximos dias, incluindo o livro do pastor Dr. Carlos Vailate sobre o profeta Jonas, né, além dos outros brindes do Shopping do Povo. Primeira foto de hoje vem lá de São João do Manhuaçu, em Minas Gerais. São João do Manhuaçu, em Minas. Nós temos o Vitor Hugo e o filho Heitor. E a esposa Elisângela Martins bateu a foto. Aliás, que família bonita, né? A Elisângela não está na foto, mas ela fez a foto. Muito bacana. Deus abençoe vocês, Vitor, Elisângela e Heitor. Fazia muito tempo que eu não vi uma criancinha pequena chamada Heitor. Aí, ó. Né? Eu conheço um. Olha só. Pequenininho lá da igreja. A segunda foto vem lá de Mata Roma, no Maranhão. Não estranha, a cidade é essa mesma, Mata Roma. E é a Elisiane que mora lá. Deus abençoe, Elisiane. Um grande abraço para você e para os mata-romanos ou mata-romenses, sei lá como é que fala. Do povo do Maranhão, estado que eu ainda não conheci. Aqui em São Paulo, o Renato Mendes assiste ao Vejam Só e ganha o nosso convite para vir assistir a gravação ao vivo. Tá bom? É só conversar com a Débora pelo Facebook, viu, Renato? Na capital da Bahia, em Salvador, o Wilton Rocha, nosso telespectador lá. Ô, Wilson, toma uma água de coco aí por mim. Deus te abençoe. Um grande abraço pro povo lá de Soteropolitano. E em São Luís, do Maranhão,
A Maria Elizabeth é nossa telespectadora na capital do Maranhão. Grande abraço, Maria Elizabeth. Um ósculo santo para você e para o povo aí de São Luís. Bom, pastor Greconato, o que o senhor tem a dizer? Bom, primeiro, eu quero esclarecer, naquele momento que eu falei com o pastor, eu não estava rebatendo o pastor. Eu queria esclarecer o que eu quis dizer. Claro que há uma diferença entre as palavras disciplina e exclusão, né? Claro. O que eu quis dizer é que não existe essa distinção no ensino apostólico, é isso que eu quis dizer. Mas se pegar o dicionário, né, Aurélio lá e tal, a gente vai ver uma diferença na definição. Mas o nosso interesse aqui é o ensino apostólico e não distinções semânticas do dicionário Aurélio. Eu acredito que o telespectador está mais interessado em saber se Paulo faz essa distinção, se Jesus faz essa distinção. E se ele não faz, então não nos interessa. Agora, quanto ao que o pastor disse, relacionado aí ao fermento ser o pecado e não a pessoa, é interessante olhar essa interpretação, mas o apóstolo Paulo fala diretamente acerca do homem que cometeu esse pecado. Ele fala o seguinte: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor da infâmia não era uma questão ligada ao conceito etéreo de pecado, mas sim o autor da infâmia seja, em nome de Jesus, entregue a Satanás. Ele diz, é uma linguagem dura, mas na frente, mais para baixo ali no texto, ele vai explicar o que significa ser entregue a Satanás. É uma linguagem bastante pesada. Ele diz que realmente a igreja estava doente e a razão dela estar doente é o fato dela não expulsar. Ele fala, não é boa a vossa jactância. Ele diz aqui no texto, não é boa a vossa jactância. Vocês não expulsaram ainda porque vocês são orgulhosos. Esse é o problema de vocês. O fato de não terem expulsado, isso mostra a fraqueza e o pecado e a corrupção que há em vocês. Se vocês fossem uma igreja saudável, já teriam feito isso há muito tempo. Ele diz, não é boa a vossa jactância. Diz que o autor dessa infâmia tem que ser entregue a Satanás. Logo em seguida, então, ele usa a linguagem. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? De quem ele está falando? Ele está falando sobre o autor da infâmia. Ele acabou de mencionar o autor da infâmia no versículo 4, e logo em seguida ele usa uma figura de linguagem para ilustrar o que esse autor da infâmia representava para a igreja. Fermento. Dizendo, esse homem vai contaminar todo mundo. E na sequência, quando chegamos no versículo 13, quando ele vai explicar, quando ele deixa claro que é entregar a Satanás, ele mais uma vez se refere ao autor da infâmia, não ao pecado em si, o conceito aí geral de pecado. Mas ele diz, os de fora Deus os julgará, expulsai, pois, de entre vós, quem? O malfeitor. Ele diz, vocês têm que parar de ser orgulhosos, essa igreja está doente. E uma prova de que essa igreja está doente é que essa igreja não expulsou esse homem. É uma prova de orgulho, de soberba, de jactância. Vocês são orgulhosos. O que vocês têm na cabeça que até agora deixaram esse homem aí dentro? O autor dessa infâmia tem que ser expulso daí. E isso equivale a entregá-lo a Satanás. E o Senhor vai punir esse homem conforme aí o seu querer. Agora, se essa pessoa se arrepender, aí é outra história. Aí ele vai ser acolhido e tudo mais. Agora, isso aqui não é um ensino institucional, não é uma coisa ligada aos estatutos da igreja, ao regimento interno da igreja, não. Isso aqui é doutrina apostólica. Isso aqui é eclesiologia aplicada. Se as igrejas praticassem isso aqui, no modo como Jesus ensina, no modo como Paulo ensina, o impacto do cristianismo sobre o mundo seria muito maior. O que aconteceu quando Ananias e Safira enganaram a igreja e não a igreja, mas Deus puniu, matou os dois? O que aconteceu? O texto de Atos fala
que houve grande temor sobre a igreja. E muitos de fora, diz o texto de Atos, tinham receio de se juntar a eles. Por quê? Porque sabiam, essa igreja é uma igreja onde existe rigor, onde existe uma disciplina dura, ao ponto de Deus matar pessoas. Ótimo. Deixa eu colocar aqui a opinião dos telespectadores, senão eles não falam, né? A Cátia de Paula diz assim: já fui excluída na adolescência por ter acompanhado uma prima a um culto na Assembleia de Deus. Nossa. Como é que é, Cátia? Mas aí é piada. Já fui excluída na adolescência por ter acompanhado uma prima a um culto na Assembleia de Deus. Ela não era cristã, mas tinha vontade de ir a um culto da Assembleia. Resumindo, fui expulsa da minha igreja, minha prima, ao saber disso, ficou com medo dos evangélicos. Em que contexto isso é saudável? Ô, Catinha, por favor, nos informe qual foi a igreja que cometeu esse desatino. Claro. Ou você fazia parte de um grupo de seita? Porque esse comportamento é seita. Não, mas isso não é uma coisa esporádica e eventual. Nessa linha de expulsão, isso é muito comum. Não é, pastor? Que é isso? É muito comum. Tem acontecido aos montes. No Brasil tem 300 mil igrejas evangélicas. E 80%, 90% dessas igrejas estão em pequenas cidades, no interior, e a doutrina... Mas elas excluem porque você visita outra igreja? Mas é lógico. Não é lógico, não. Não todas, evidentemente. Acontece assim, mas tem muito. O que nós temos ouvido é o seguinte, eu concordo com o pastor. Essa moça foi vítima de um desatino, de um absurdo. Não é isso que eu estou defendendo aqui. O que acontece é assim, se a igreja pentecostal sabe que você foi num culto calvinista, ou que tem frequentado lá eventualmente, expulsam você sim. Mas que isso, gente? Como é que nós vamos viver no céu? Ou o contrário. Ou se sabe que está indo que foi numa igreja sim, pentecostal. Isso acontece muito. Isso existe. Há desatinos terríveis, isso tem acontecido sim, é lamentável, mas não é isso que eu defendo aqui. Claro. Nós defendemos aqui a exclusão do crente obstinado no pecado. Então, eu vou pôr um exemplo concreto. Que é defendido vocês aqui. têm que ser muito objetivos, que eu tenho pouquíssimo tempo. Vamos lá. Quero saber como é que vocês dois resolveriam o problema. Senhor. A gente bate bola ou eu espero falar? Não. Como é que a gente faz? Não, você vai responder para mim e depois ele responde para mim. Tá bom. Terrível, pastor. É o seguinte, tem um membro da sua igreja que é alcoólatra. Tá? E ele dá escândalo, não para emprego nenhum, bebe, faz um... Só que ele não é violento, é aquele alcoólatra engraçado, né? Vira macaco, né? E tal. E o bairro todo zomba dele porque ele é alcoólatra. Mas ele é membro da igreja. E aí, o que o senhor faz com ele? Eu preciso antes voltar ao Tônia, porque ele pastor, deu nós não temos tempo. O pastor Marcos deu uma excelente colocação, porque ele fez um comparativo, ele apresentou a igreja de Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira, e nós estamos falando de Corinto. Aqui está dizendo para expulsar. Lá matou. Ninguém precisou expulsar. Lá morreu. Uma igreja bíblica, uma igreja que jejuava, com líderes consagrados na dedicação da oração e da palavra. O pecador morre lá? Alguém ousou contrariar o caminhar do Espírito naquela igreja, o próprio Deus tratou daquela pessoa, não teve que ter assembleia, não teve que ter liderança decidindo exclusão, não teve que ter um homem, na maioria dos casos, não em todos, mas envolto com o sentimento de repúdio, de vingança, de mostrar autoridade. Não teve que ter ninguém fazendo isso para pôr aquela pessoa para fora. O comportamento dela excluiu ela da igreja de uma forma trágica, muito mais trágica do que aos Coríntios. Agora, na carta aos Coríntios é diferente. E aí eu discordo do pastor quando ele fez a colocação que nesse capítulo 5... a igreja estava contaminada porque não expulsava aquela pessoa. Não, a igreja estava contaminada no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4. O que acontece no capítulo 5 é uma decorrência da contaminação daquela igreja doente. Então, tudo que é feito ali é feito porque a igreja está doente. Inclusive o ato de Paulo dizer, põe para fora tal pessoa. Chegou a um ponto que não dá para fazer nada porque vocês têm uma igreja que está completamente em decomposição. Então, é preciso fazer algo enérgico. E o alcoólatra? O alcoólatra que é membro da minha igreja, não pode ser membro da igreja dele. Ele vai ser também, mas o senhor tem que responder rápido. Manda para mim. Tá bom. Esse alcoólatra, como você disse, pastor Heber, ele não é uma pessoa que perturba o culto, que não é agressivo, não bate nas pessoas. Não briga. Ele vai lá e fica o bobo da corte. Isso. Ele é fora da igreja, corte. Ele não dá escândalo dentro do culto. Tá. E ele bebe. Essa pessoa, na minha igreja, você perguntou algo pontual na minha igreja.
Ele não vai ter nenhum tipo de participação. Se ele chegar nos cultos e sentar e ficar lá quieto, vai ser respeitado, tem cafezinho, bolacha para todo mundo, ele pode comer. Ele não tem nenhuma participação em nenhum ministério, em nenhuma atividade, nenhuma relevância na igreja. Mas enquanto ele estiver lá, eu vou continuar pregando e acreditando que um dia ele pode ser tocado. E um dia ele pode ser transformado e mudado, porque eu acredito no que eu estou pregando. Tá. E o senhor, bem rapidinho, pastor. Assim, bom, Atos não teve disciplina porque não deu tempo. Né? Eles pecaram, já morreram. Se não tivesse morrido, haveria disciplina eclesiástica que Jesus estabeleceu em Mateus 18. Só uma interrupção para ficar empatada, aquela hora você me interrompeu. Pode interromper. Quando a igreja é saudável, não dá tempo mesmo para o homem fazer as coisas, porque Deus faz na frente. Ele morre. Deus Vai faz lá, na pastor. frente. A igreja saudável tem um cemitério enorme, então. Deixa eu falar. O alcoólatra, na minha igreja, ele será recebido ali, se o membro da minha igreja eu descubro que ele é alcoólatra. O que eu vou fazer? Eu vou conversar com ele, vou exortá-lo e vou perceber, como pastor, eu vou tentar descobrir se ele está lutando com esse pecado. Se ele está lutando com esse pecado, ele não é um homem obstinado. Ele é um homem que luta com pecados como eu luto com os meus. Eu também tenho os meus goles de outros pecados. Eu também tenho minhas lutas. Eu também tenho minhas quedas. Eu também tenho minhas falhas. Né? E eu luto com elas, tentando vencê-las e nem sempre consigo. Eu tropeço também como bêbado. Eu tropeço também em outras coisas. Então, se ele é um crente, dizendo, pastor, eu tenho essa fraqueza, eu estou lutando, eu não consigo vencer, é difícil demais para mim, eu preciso de ajuda, eu vou caminhar com esse homem 10, 20, 30 anos. Isso é pastorear. Mas isso não é exclui. cuidar. Não excluiria, de forma nenhuma. Agora vocês chegaram num acordo. Agora, se ele disser assim para mim, pastor, é o seguinte, eu bebo, tá? É problema meu, vou continuar bebendo, não vou me esforçar coisa nenhuma para parar, a vida é minha, eu faço o que eu bem entendo e vou beber quantas vezes quiser, com quem quiser e onde quiser. Opa, peraí. Então vamos colocar em andamento aqui um processo disciplinar. Aí, durante esse processo, ele será exortado nas etapas de Mateus 18. Se chegando à etapa final, diante da igreja, ele continua obstinado, a vida é minha, o dinheiro é meu, eu bebo o que eu quiser, ele será excluído, expulso da igreja, comunhão cortada com ele, para que um pouco de fermento não levede a massa toda, para que não surjam outros alcoólatras imitando esse homem, e então a igreja saudável então aguardará, porque esse não é o fim da história. Ela vai aguardar que essa disciplina aplicada seja sentida em seu coração, ele sinta falta do cuidado dos irmãos e do carinho da igreja e da comunhão dos santos. Então ele vai se arrepender e voltar. Esse seria o procedimento. A disciplina, Heber, e essa moça que escreveu aí agora há pouco. A Kátia. Kátia, a disciplina bíblica só pode ser aplicada no caso de um pecado. Heber, é muito errado o que acontece por aí afora, e nisso eu estou com o pastor, nossa, de pleno acordo. A disciplina só pode ser aplicada diante de um pecado, e esse pecado é a obstinação, é a rebeldia aberta, é a pessoa que não aceita a correção. Essa pessoa, a igreja esgotou todos os recursos e ela continua obstinada, ela continua fazendo mal, ela continua sendo fofoqueira, por exemplo. Não é só adultério, não. Ela continua sendo maldizente, fofoqueira, desobediente aos pais, insubmissa ao marido, desrespeitoso para com a esposa. É uma pessoa que não aceita de modo nenhum a admoestação bíblica, por mais que nós apresentemos isso a ela. Se é esse o caso de obstinação, é o único pecado. Ela não vai ser excluída porque desobedece os pais ou porque adulterou, não, mas porque é obstinado nesse pecado. Aí a Bíblia diz, expulse essa pessoa do meio de vocês. Nós fizemos uma pesquisazinha sobre o tema de hoje lá na Cretolândia. Vamos ver o que disseram. Na sua opinião, essa prática de exclusão de membros, ela é boa, ela é saudável para a igreja? Eu não concordo. Nós não temos que excluir nada nem ninguém de lugar nenhum. Até porque, a partir do momento que nós somos imagem e semelhança de Cristo, nós somos conhecedores da palavra de Deus, independente de
raça e credos, né? Nós temos que tentar trazer aquele que está precisando de ajuda para os nossos braços. É só você visitar presídio, Fundação Casa, casa de prostituição Cracolândia, o que mais tem muitas vezes são pessoas que não foram cuidadas da maneira como deveria pela igreja. A palavra de Deus fala que o Senhor não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. Não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E Jesus falou, aquele que vem a mim, de nenhuma maneira lançarei fora. Então a igreja, ela tem as suas normas que precisam ser respeitadas. É importante haver disciplina também por parte do discipulado, mas a exclusão eu acho que é uma coisa muito contraditória, né, com o espírito do evangelho, né? A partir do momento que eu estou dentro de uma religião, não supor assim uma religião, que eu estou numa igreja e eu sei que tem aquela certa doutrina e eu sair um pouco fora, claro que tem que ter a penalidade como em qualquer outra, entendeu? Tudo que você faz, ou se você fizer alguma coisa errada, tem sua penalidade. Então, se a partir do momento, depende de para que lado eu vou levar. Se isso vai ser para jogar uma pessoa fora, não. Mas se isso é para quê? Para a pessoa aprender, entendeu? Porque a gente aprende errando. Não, ela piora, ela detona a pessoa. E nos nossos dias, não sei se tem, mas não pode ter. Não pode ter. Porque eu já vi pessoas nessa situação ser colocada de escanteio, né? Excluída. A pessoa, o estado da pessoa emocional, psicológico, espiritual se torna pior de quando ela era antes. Não, infelizmente não. Infelizmente não, porque a palavra mesmo diz, se eu não me engano, está lá em 1 Coríntios, que fala sobre a parte da Santa Ceia, e muito se aplica na Santa Ceia, e ela tem que ser usada diariamente, né? Que o homem deve se examinar a si mesmo, não o outro julgar e excluir. Eu sou contra, sim, a prática de excluir membro ou qualquer outro tipo de pessoa da igreja. Bom, as opiniões se dividiram, o tempo explodiu, não tem mais tempo para nada. Que pena. Pastor Marcos Grangonato, da Igreja Batista Redenção, e o pastor Joel Estevanato, da Igreja Brasil para Cristo, estão à sua disposição pelos contatos publicados no Facebook para tirar suas dúvidas e para atender seus convites. Vamos ver qual foi o resultado da enquete. 62% responderam que não, 38% disseram que sim. A gente se vê no próximo Veja Só. Deus abençoe a todos.